Pessoal, vamos lá, domingo, dia 14 de abril, vou mostrar o que foi notícia hoje, então eu abro aqui com o texto de hoje do Celso Rocha de Barros na Folha de São Paulo, tá? Ele fala aqui que o bolsonarismo tentou soltar o brasão nessa semana e tal, mas o que é mais interessante do texto não é isso. Primeiro, ele faz aqui uma divisão antológica, tá? Isso aqui é para emoldurar, fazer um quadro e colocar na parede da sua casa, tá? Na divisão do trabalho da família Bolsonaro, Eduardo era o responsável por cultivar relações com o fascismo internacional. Flávio administrava aquele negócio com Queiroz, Carluxo cuidava do Twitter e Jair Bolsonaro organizava o golpe. Então isso aqui é absolutamente sensacional, é um poder de síntese que aqui na página, por exemplo, eu não consegui sintetizar tão bem em uma frase a questão da família Bolsonaro, o funcionamento da família Bolsonaro. Bem, mas seguindo aqui, ele diz o seguinte, que os bolsonaristas operaram para soltar o brasão porque eles têm medo deles próprios serem presos. Aí ele diz, não há a menor dúvida de que muitos parlamentares bolsonaristas merecem ser presos. Já escrevi aqui mesmo sobre o intensivão do golpe. Aquela reunião, a sessão do Congresso Nacional no dia 30 de novembro de 2022, nós já mostramos isso aqui também, em que quase todos os parlamentares bolsonaristas se reuniram no Congresso para defender um golpe de Estado. O terrorista que tentou explodir o aeroporto de Brasília na véspera estava na plateia. O golpista Oswaldo Eustáquio disse durante a sessão que ela estava sendo transmitida para os telões nos acampamentos nas portas dos quartéis. Bem, aí o Celso segue e diz o seguinte, assistam ao vídeo dessa sessão do dia 30 de novembro e vejam o aplauso generalizado que aconteceu quando alguém gritou, né, artigo 142, e aí todo mundo aplaudiu. Bem, aí ele segue dizendo, em uma república funcional, olha esse fechamento, que beleza. Em uma república funcional, só voltaríamos a ouvir as vozes desses parlamentares golpistas quando algum deles nos passasse trote do falso sequestro de dentro do presídio. Então achei sensacional esse texto, vale a pena ler. Eu também quero comentar a briga do Reinaldo, olha, isso aqui pegou fogo, hein? Explodiu. Reinaldo Azevedo versus Glenn Greenwald, lembrando que eles foram parceiríssimos, né? Na Vaza Jato. Na realidade, a Band News FM foi, né, no programa do Reinaldo Azevedo, o único meio, assim, digamos, da grande mídia, porque querendo ou não, Band ainda é considerado grande mídia. Foi o único meio de comunicação que deu espaço ali para divulgação das mensagens do Moro com os procuradores, e isso acabou sendo absolutamente determinante para o retorno político do Lula, tá? Bem, mas enfim, vamos aqui para o comentário do Reinaldo. Ele disse o seguinte, Glenn Greenwald escreveu hoje artigo na Folha em que acusa ilegalidades em decisões do STF. Não há argumentos jurídicos, só o chorume que escorre do monturo bolsonarista. Por que ele faz isso? Não especularei a respeito agora, apego-me a outra questão. Glenn acusa a esquerda de ser servil a Alexandre, ignorando divergências do passado. Pois é, tudo tem que ser visto a seu tempo. Se o ministro, dentro das regras do jogo, enfrenta os fascistoides e os golpistas, não há nada de estranho em tal apoio. Se Glenn vê nesse apoio para Alexandre de Moraes uma incoerência da esquerda, ele próprio é personagem de uma contradição que lhe parece condenável. Quando o bolsonarista tentou chutá-lo do Brasil numa mistura de autoritarismo, ilegalidade, xenofobia e homofobia, Glenn recebeu apoio unânime das esquerdas que agora ele ataca. Parece um empate de contradições, mas não há, explico. Primeiro, a esquerda era sim hostil a Alexandre de Moraes e hoje apoia muitas de suas decisões, porque ele enfrenta os neofascistas. 2. Glenn, antes de ser apoiado pelas esquerdas contra as ameaças neofascistas, hoje está em campo oposto e alinha suas posições com os que queriam expulsá-lo ou prendê-lo. E aí ele conclui dizendo, a esquerda é coerente quando apoia hoje um Alexandre que esquerdista nunca foi. Incompreensível é que Glenn tenha encontrado um abrigo no peito daqueles que essencialmente o odeiam. Mas aí, na hipótese benevolente, é com Freud, não comigo. E na hipótese não benevolente, aí é matéria para o jornalismo investigativo. Bem, o Glenn rebateu, tá? Deixe-me contar sobre Reinaldo Azevedo, um dos menores e mais partidários comentaristas da mídia, é aquele que mais pateticamente muda de lado assim que pode se beneficiar. O Glenn segue dizendo, ao contrário dele, eu nunca mudei de lado. Durante toda a minha vida defendi a liberdade de expressão e o devido processo legal, como um princípio universal, não apenas quando isso ajuda o meu lado. E isso que estou fazendo agora. Mas não há ninguém na mídia brasileira que tenha mudado de lado de forma mais patética e embaraçosa do que Reinaldo Azevedo. Quando a grande mídia corporativa se uniu no ódio ao PT, Reinaldo passou anos na direita, chamando Lula de corrupto e exigindo o impeachment de Dilma. Tinha um ódio obsessivo pelo PT, culpando-o por tudo. Assim que a mídia corporativa abraçou o PT, por medo de Bolsonaro, Reinaldo seguiu o roteiro e imediatamente mudou de lado. Depois de décadas odiando Lula, agora ele é o mais devotado adorador de Lula, a mesma trajetória de outro grande filósofo político e gigante do jornalismo do país, o Felipe Neto, sempre recitando as ortodoxias da elite, sempre mudando o momento em que a elite muda de opinião. Bem, aí o Glenn conclui a resposta dele dizendo assim, seu cérebro, ou seja, o cérebro do Reinaldo Azevedo, não consegue compreender um princípio ou direito. Ele só consegue entender tudo através do pequeno prisma partidário de
Isso ajuda ou prejudica o meu lado? Devido a esse problema, ele diz sobre mim que aqueles que mudam de lado têm problemas de saúde mental. Mas, obviamente, ele está diagnosticando a si mesmo. Bem, ainda sobre esse assunto de Alexandre de Moraes e tal, eu passei pelos jornais hoje, tem editorial na Folha criticando o Alexandre de Moraes, censura promovida por Moraes tem de acabar, Estadão também criticando, a legítima crítica ao Supremo, no seu transe salvacionista, o STF vê extremistas por toda parte, mas nem sempre a crítica é golpismo. Ao contrário, há razões genuinamente democráticas para questionar o Supremo. Bem, eu fico impressionado como todos esses que criticam a postura do Supremo e do Alexandre de Moraes, que nenhum faz qualquer comentário sobre a questão do paradoxo da tolerância do Karl Popper, porque é sobre isso, né? Ou seja, o que você faz se na democracia, se tendo liberdade de expressão, se um grupo se forma e começa claramente a defender uma ditadura dentro da democracia, ou seja, eles começam a pregar a instauração de uma ditadura. Ou seja, eles usam a liberdade de expressão que a democracia os dá para pregar um regime que vai matar a oposição, vai prender, vai torturar. Esse grupo, ele pode participar da democracia? Vocês acham correto isso? Porque o Glenn Greenwald acha. E eu não acho. Eu acho que eles têm que ser varridos, eles têm que ser presos, tá? Varridos, igual o Celso de Rocha de Barros falou. A gente só escutar a voz desses deputados golpistas quando eles passarem trote lá de dentro da cadeia. Então, voltando aqui ao Karl Popper, né? Qualquer movimento pregando intolerância deve ser considerado um movimento fora da lei. Por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante, né? Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, mas fica aí de novo a mensagem. Diga-se de passagem, tá? A notícia agora no Diário de Notícias, um dos principais jornais de Portugal, Meta, que é a empresa dona do Facebook e do Instagram, aplica 10 anos de restrição à conta oficial do Chega no Facebook. Partido político, lá do André Ventura, né, da extrema-direita de Portugal, está impedido de partilhar fotos e vídeos na conta que tem 198 mil seguidores. E isso para Portugal é muita coisa, tá? Portugal é um país que tem uma população 20 vezes menor que o Brasil. André Ventura diz que vai recorrer aos tribunais e não sei o quê. De novo, né? Entrou o paradoxo da intolerância, ou seja, o Chega é um partido claramente e tem um viés golpista também, tá? E o que ele fez foi violar os termos lá de uso do Facebook. Ele compartilhou um vídeo de uma mulher cigana, né? Cigana é considerada uma etnia em Portugal. E 3 agressores ali renderam a mulher, né? Imobilizaram e cortaram o cabelo dela à força. E ele compartilhou esse vídeo no Facebook, achando bonito, né? E elogiando os agressores, tá? E aí o Facebook foi lá e cortou a conta dele por 10 anos. Então, de novo, né? Nós vamos aceitar que os intolerantes usem a democracia, a tolerância, a liberdade de expressão para destruir a própria democracia e instalar um regime de força? Enfim. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.